Olá, gente linda, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo ao meu canal Simplesmente Anabela. Para quem não me conhece, meu nome é Anabela e eu sou formada em nutrição na Universidade Semmelweis, em Budapeste, na Hungria. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o hipotireoidismo, tá? Tem muita gente que não consegue emagrecer e não sabe a causa, tá? E pode ser que a pessoa sofra dessa doença, tá? Então vamos falar o que que é, quais são os sintomas, como descobrir se você sofre ou não de hipotireoidismo e como você consegue emagrecer mesmo tendo esse problema de saúde, tá? Mas antes disso, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, eu te convido a se inscrever porque eu vou postar muitos vídeos interessantes relacionados aí com a área de nutrição, com a área de bem-estar, receitas light internacionais, tá? Não esqueça de deixar aí o seu joinha, não vai te levar mais do que 1 ou 2 segundinhos, tá? E ajuda bastante o crescimento do canal. Compartilhe esse vídeo aí com seus colegas aí nas redes sociais e deixe o seu comentário se você tiver qualquer pergunta relacionada a esse tópico, relacionado a outro tópico. Então, eu vou responder assim que puder. Então, dito isso, vamos lá para mais um vídeo. Então vamos começar. O que é o hipotireoidismo, tá? O hipotireoidismo é quando tem uma queda na produção dos hormônios triiodtironina, ou conhecida como T3, e a tiroxina, conhecida como T4, que são os hormônios da tireoide, tá? Então vamos lá para os sintomas. Quais são os sintomas, como você sabe, se você pode ou não ter essa condição? Os sintomas do hipotireoidismo são sonolência, tá muito sono, ganho de peso, cansaço, alterações no humor, perda da memória, pele seca, tá? Unhas fracas, queda de cabelo, pés e mãos muito frios, prisão de ventre, sensação de frio excessivo, anemia. Também a pessoa pode ter depressão e não sabe a causa, também pode ser que por trás de uma depressão tenha um problema aí de hipotireoidismo. Tá? Também pode ser alterações na libido, colesterol alto, tá? Então é muito importante como fazer para diagnosticar, como fazer para saber se você tem ou não. Se você sofre algum desses sintomas, então você deve ir no médico, tá? Que vai mandar você a fazer um exame de sangue para diagnosticar, né? Para ver se você tem ou não hipotireoidismo. Caso você tenha, então vai dar um tratamento aí com medicamento, que é muito importante você seguir, tá? Geralmente dá levotiroxina, mas aí você tem que ver aí com o seu médico, nunca se automedique, tá? Sempre falo, esse vídeo aí não substitui tá, a consulta com um especialista. Então, se você sofre algum desses sintomas, não tome nenhum medicamento, vá no médico e segue as orientações do médico especialista, tá? Mas eu vou dar aqui dicas para você como conseguir emagrecer mesmo tendo esse problema, tá? Que tem muita gente que devido ao hipotireoidismo não consegue emagrecer, tem um ganho de peso e não consegue emagrecer mesmo fazendo dieta, tá? Então vamos lá para as dicas de nutrição, tá? É muito importante que você controle a quantidade de calorias que você consome todo dia, né? Isso aí para qualquer pessoa que quer emagrecer. Então, como você faz isso? Você pode baixar uma app, tá? Um aplicativo que conte as calorias. Tem muitos gratuitos, tá? Se você tem interesse em saber o nome de algum desses aplicativos, então eu posso falar sobre isso em algum outro vídeo, onde também pretendo falar sobre as calorias, tá? Então, aí quando você sabe quantas calorias você consome, como você vai saber isso? Você tem que aí escrever tudo aquilo que você consome durante o dia, tá? No café da manhã, na refeição, no almoço, escreve tudo. E aí o aplicativo vai contar quantas calorias você consumiu durante o dia. Você não deve consumir mais do que 1.500 calorias por dia. Agora, se você está contando tudo direitinho, e mesmo com 1.500 calorias por dia você não consegue emagrecer, eu recomendo você fazer mais exercício físico, tá?
e diminuir a quantidade de calorias, primeiro para 1.400 e depois para 1.300 calorias por dia. Não baixa mais do que isso, porque é muito importante você também levar para o seu corpo todos os nutrientes que precisa, tá? Então, essa aí é a primeira dica. Que mais? É muito importante, como sempre falo, beber muito líquido, tá? E eu vou falar agora para vocês quais são os alimentos que vocês devem evitar e aqueles que você pode comer se você sofre de hipotireoidismo. Então, você deve eliminar da sua dieta, tá? O açúcar refinado e também o adoçante conhecido como sucralose, tá? Não pode consumir isso. Também deve eliminar aí da sua dieta o glúten, tá? Tem muita gente que quando consegue eliminar aí da sua dieta o glúten, quer dizer, os alimentos que contêm o glúten são o trigo, tá? A aveia, a cevada e o centeio, tá? Então você elimina esses alimentos aí da sua dieta e todos aí o pão, por exemplo, o macarrão, todas as coisas que são preparadas aí tradicionalmente com farinha de trigo, tá? E conforme eu falei para vocês, também com aveia, com cevada e com centeio. Então, se você compra aveia sem glúten, não tem problema, aí você consegue consumir sem nenhum problema. A Quaker, por exemplo, lançou uma linha de aveia sem glúten, deve ter outras marcas que também aí lançam aí a aveia sem glúten que você aí consegue consumir, tá? Tem que ir numa loja de produtos naturais, aí você consegue comprar. Então também deve eliminar da sua dieta os alimentos que são bociogênicos ou que contêm substâncias bociogênicas, porque contém aí as substâncias bociogênicas que bloqueiam a captação de iodo pela glândula tireoide, tá? Então, quais são os alimentos que contêm essas substâncias? A couve de Bruxelas, tá? Couve-flor, repolho, couve, nabo, mandioca, brócolis, tá? Soja, amendoim, tá? Como é que você pode fazer para você consumir esses alimentos? Então, se você submete esses alimentos ao cozimento, tá? Coloca aí na panela com água para ferver e você joga a água, tá? Então, aí você consegue consumir esses alimentos aí moderadamente, mas não pode consumir, por exemplo, uma salada de repolho, não pode consumir esses alimentos de forma crua, tá? Então, você também é importante você evitar a cafeína, tá? Ou seja, o café, o chá verde, o chá em geral, tá? E também deve evitar os produtos feitos com soja. Aí você me pergunta, mas isso aí é um monte de coisas que eu não consigo comer, então o que que eu vou comer? Então, eu vou falar aqui para vocês agora aquilo que você sim pode comer, tá? Você consegue aí comer todos os outros legumes que eu não mencionei para vocês aí, que contêm essas substâncias pociogênicas, ou seja, você consegue tranquilamente aí consumir alface, consumir tomate, cenoura, tá? Beterraba, tem um monte aí de legumes e também de frutas que você consegue consumir. As frutas você consegue consumir, evita aí consumir o pêssego, tá? Tem pessoas que falam que o pêssego também impede elas aí de emagrecer, tá? Mas o resto das frutas não tem problema, mas não consome mais do que 2, 3 frutas por dia para conseguir emagrecer devido à quantidade de calorias, à quantidade de açúcar, tá? Que contém as frutas também, conhecido como fructose, tá? Que é o nome do açúcar que contém aí. Então você consegue também aí consumir alimentos que são ricos em ômega 3, os peixes, tá? Pode incluir eles na sua dieta sem problema nenhum. Também pode incluir na sua dieta amêndoas, castanhas, tá? Então também pode consumir, conforme eu falei para vocês, aveia sem glúten, não tem problema nenhum. Então também pode consumir aí ovos, tá? Pode consumir aí leguminosas, tá? Quer dizer feijão. Pode consumir também arroz, tá? Arroz integral, melhor ainda. Controlando sempre a porção, a quantidade de calorias. E agora eu vou dar um exemplo aqui para vocês sobre aquilo que vocês podem comer aí durante um dia se você sofre aí de hipotireoidismo. Então vamos começar aí pelo café da manhã. Você pode, por exemplo, consumir aí um omelete, tá? Feito aí com os legumes, feito aí com 2 claras de ovo, 3 claras de ovo, não tem problema, e uma gema, tá? Não consome mais do que uma gema por dia para evitar aí problemas de colesterol.
E aí, você também pode consumir isso com um chá, por exemplo, de camomila, tá? Ou também pode consumir aí um batido aí de banana, por exemplo, com meia banana e leite de amêndoas, tá? Você consegue preparar em casa leite de amêndoas, mas na frente eu vou mostrar para vocês como você consegue fazer isso, tá? Essa aí é uma das opções. Aí, para refeição, você pode consumir umas 10 amêndoas, tá? Ou 10 castanhas, e também consumir, por exemplo, uma maçã. Aí, durante o almoço, você consegue consumir aí uma salada, tá? Uma salada da sua preferência, evitando aqueles alimentos pociogênicos. Pode ser uma salada de alface com cenoura, pode ser uma salada aí com tomate, tá? Pode acrescentar também algumas uvas passas, tá? Uma colher de uvas passas para ter um gostinho doce, se você gosta desse jeito, não tem problema nenhum. Aí você pode consumir também um peixe grelhado, tá? E também pode consumir umas 3 colheres aí de arroz integral e meia concha de feijão, tá? Aí você de sobremesa pode consumir gelatina light. Na hora aí da refeição da tarde, o que que você pode comer? Você pode preparar para você uma salada de frutas, tá? Feita, por exemplo, com pera, feita com laranja, com as frutas que tiver aí em casa, tá? Não consome mais do que meio copo de salada de frutas, tá? Se estiver com fome durante o dia, aí você pode comer mais gelatina light sem problema nenhum. E na hora do jantar, o que você pode consumir? Pode ser, por exemplo, atum, tá? Mas suponhamos que você não quer comer atum, pode consumir frango sem problema nenhum, também carnes, tá? Mas é melhor comer as carnes na hora do almoço, porque são meias pesadas aí para janta, tá? Então você pode consumir, por exemplo, frango, tá? Feito aí com um pouquinho de azeite de oliva, aí você pode acrescentar aí orégano, tá? Os temperos que você gostar. E aí você pode consumir ele aí novamente com alguma salada, tá? Ou pode ser, por exemplo, com um purê de abóbora. E aí de sobremesa você pode consumir, por exemplo, alguns damascos, tá? Frutas secas não tem problema, mas não consome mais do que uns 4, 5 damascos, pode ser alguns figos secos, tá? Pode consumir eles sem problema nenhum, tá? Então, você sempre contando aí as calorias para não passar das 1.500, se você não consegue emagrecer com 1.500, conforme eu tinha falado, não consome mais do que 1.300 calorias por dia. Outra coisa, com respeito aos laticínios, tem pessoas que devido ao consumo de laticínios também não conseguem emagrecer. Então, se é o seu caso, você evita consumir laticínios. Se você segue uma dieta de 1.300, 1.400, 1.500 calorias e consome aí os laticínios e consegue emagrecer, então você pode consumir sem problema nenhum os laticínios, tá? Mas eles devem ser desnatados. Então, eu espero ter ajudado vocês com essas dicas. Novamente, qualquer pergunta, vocês deixem aí no comentário. Não esqueçam de fazer aí o exercício físico, controle aí com o seu médico e a gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe cada um de vocês. Beijo grande, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.